Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu sou a professora Amanda, eu vou falar sobre redação do Enem com vocês. A minha vontade era que essa aula tivesse sido, ao vivo junto com vocês, mas infelizmente por motivos técnicos eu não consegui, mas cá estamos para tratar sobre esse assunto. Inicialmente eu queria recapitular algumas coisas que eu falei, durante o nosso encontro presencial sobre a importância da redação para o Enem como um todo. Eu não queria vir falar sobre para vocês que é importante estudar redação, que é importante um bom texto, de antemão, sem dizer qual foi a importância da redação para a minha vida, Hoje eu sou uma advogada, pretendo atuar na área, me especializando para atuar na área criminalista. Então eu queria, inicialmente falar com vocês sobre como a redação ela mudou o meu destino. Você pode estar falando, mas tá exagerando. Não, não estou exagerando. Porque de onde eu vim, eu não tinha a mínima condição de poder custear uma universidade de 2.000, Que foi a minha, 2.300 no ato da minha seleção de bolsa. Bem, a redação, ela me abriu essa porta. Por quê? Porque eu sempre fui do direito. Então, a minha maior facilidade era a escrita. E eu não sei se vocês sabem, eu acredito que os professores já pontuaram isso com vocês, mas o Enem, ele é uma prova que leva em consideração a pontuação em que você fez em cada matéria. Então, por exemplo, se você quer a matéria de exatas, vamos supor, biológicas, medicina ou a enfermagem, odontologia, a sua nota que no cálculo vai pontuar mais, a que você precisa se esforçar mais é as ciências biológicas. Se você quer matemática, idem. Você precisa, se sair melhor, ter um desempenho melhor nas provas de exatas, Então, como eu queria direito, eu precisava dessa pontuação. E aí, graças a essa redação que eu vou ler para vocês, eu quero muito mostrar a minha redação para vocês, eu consegui essa bolsa, Porque eu não me saí muito bem nas outras pontuações, mas na redação eu tirei 960. Então essa nota me garantiu a bolsa de Direito na Universidade Católica de Brasília. E isso é uma felicidade muito grande. Então a redação ela é algo físico, ela é palpável. Ela realmente tem a possibilidade, a gente diz, o condão de mudar a realidade de vocês. Ela é, sem dúvidas, não desprezando as outras matérias, mas é a matéria que mais pontua 1.000 pontos, A matéria que vai analisar se vocês realmente são alfabetizados ou não. Porque ser alfabetizado não é só saber ler. O analfabetismo funcional, a pessoa consegue ler, mas ela não consegue interpretar, ela não consegue fazer uma interpretação linguística daquilo que ela tá lendo, não é? Eu vou tratar isso com mais calma, mas de antemão eu queria dizer isso pra vocês: estudem, tá chegando agora a prova de vocês, dá tempo ainda de fazer essas redações. Vocês me mandam pelo e-mail que eu vou deixar aqui, eu vou pedir para que coloquem na descrição, caso eu não consiga. Eu vou vir comentar para que vocês me enviem essas redações, vocês podem tirar foto, ou melhor, transformar isso em PDF, algum aplicativo. Eu acho que não cabe aqui falar o nome, mas vocês pesquisar aplicativos que fazem essa foto e transformam em PDF, vocês vão encontrar uma gama legal. E aí vocês me enviam no e-mail e eu faço essa correção para vocês. Porque é preciso. Redação você aprende fazendo. É um processo em que há o professor, mas 70% são vocês. É o estudo de caso, é você realmente se desgastar, se você se desempenhar, você fazer, produzir. Tá bem? Então eu gostaria de deixar isso com vocês, que do mesmo modo que eu fui impactada pela redação, e não se engane, não é só direito que vale, não, é todas as matérias, Para vocês terem uma noção, essa prova ela é de uma realidade de vida tão grande que até pouco tempo você fechava os estudos com ela, Acho que foi só a partir do ano passado que foi proibido, que não foi mais permitido. Então vamos lá. Galera, eu gosto muito de trabalhar a redação com a literatura. Aí você vai me falar, Amanda, literatura, só livros. Livros é muito bom, Aqui eu tô com
com vários e vários livros, né? Aqui, ó, minha bibliotequinha tem esse. Amo livros, mas não é sobre a literatura fechada em livros que eu estou falando, mas é a série que você assiste, são os filmes. Isso te dá um cabedal cultural. Então, a nossa aula vai ser conversada, né, com as artes como um todo, né, com todas as narrativas que há em filmes, que há nos livros, e aí a gente vai chegar a um denominador comum, porque mais do que ensinar vocês a como ser mecânicos em uma aula, eu quero ensinar vocês a realmente compreender e produzir algo que chame a atenção, dessa pessoa que vai analisar a sua redação. Então vamos lá. Eu quero que vocês anotem alguns pontos que eu vou fazer agora. Eu vou falar um geral por fora, né? Sobre o que a gente vai tratar. E aí, entre o final dessa aula e a próxima, a gente vai aprofundar, ok? Então fiquem calmos, que se não ficar algo muito claro agora, com certeza na próxima aula vai ficar, tá bem? Então agora eu queria que vocês anotassem alguns pontos que é necessário para que você adentre a esse estudo da redação, tá bem? Então vamos lá. Conheça o seu inimigo. Você não tem como lutar contra o inimigo se você não sabe qual é ele. Se você não sabe o que você precisa usar para vencer esse inimigo, né? Então você precisa saber, por exemplo, que essa redação é um texto argumentativo. Amanda, o que é argumentação? É você argumentar, é você tentar convencer esse leitor do que você está dizendo. Então você precisa saber a estrutura geral desse teu texto. Então vamos lá. Primeiro, de 30 linhas, máximo, mínimo 8 linhas. Ah, não é 8, vou escrever 9. Não, você vai escrever o quanto der. 30. Você vai aproveitar aquelas linhas, porque aquelas linhas vão ser a sua aprovação. Eu vou mostrar para vocês também uma redação que eu fiz inicialmente, que eu fiz poucas linhas, e a outra que eu preenchi, para você ver a diferença, né, desse texto, de um texto para o outro. Você precisa preencher todas aquelas linhas ali que te pedem. Se você colocar o mínimo, pode ter certeza que isso vai ser mal visto, né, com essa pessoa que vai estar analisando. Então, você precisa conhecer esse seu inimigo. Amanda, posso escrever de qualquer forma? Não, você tem que escrever de uma forma legível. Treinar essa tua letra. Porque você, pense só, né? Aquele técnico analisando todas as redações, centenas. Você acha mesmo que ele vai parar o tempo dele para tentar decifrar uma letra que parece sendo escrita em aramaico? Não vai. Então, você tem que facilitar a vida de quem está analisando a sua redação, porque quem vai sair ganhando é você. Então, ajeite a tua letra. Se tu sabe que sua letra é um pouquinho ali, mais ou menos, demore mais na redação, mas faça com zelo, com calma. Preste atenção, por exemplo, muita gente confunde O com A, não coloca ali o finalzinho do A. O A tem uma perninha no final. O O não tem, é aquele traço pra cima. Vocês acham que isso não tem influência? Tem sim. Para vocês terem uma noção, tem muita gente que não sabe, por exemplo, algo básico, que é quando você está escrevendo uma redação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês de uma forma mais clara. E já agora, a mente, isso é muito bom de eu falar com vocês. Deixa eu ver aqui um texto mais corrido. Aqui não vai... Acho que aqui vai dar pra ver. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma... Aqui tá o final. Tem muita gente que não sabe, por exemplo, como separar silabicamente para iniciar na outra linha. Então, isso é um erro muito grave. Você precisa saber que você não pode separar sílabas.
né? Eu quero trabalhar com vocês com a correção, porque aí com a correção eu consigo ver esses erros de vocês. Mas você precisa saber, né, sobre a divisão silábica, porque se você não souber, você não sabe nem quebrar uma palavra. Por exemplo, Amanda. Eu posso escrever Amanda, deixar o D e o A no final? Não posso, eu tô quebrando sílaba. Compreendem? E outro, não é um traço na frente, não, como muitas pessoas fazem, é embaixo. Então, esses pontinhos fazem diferença. Você conhecer o seu inimigo, você ter calma lá na hora de fazer e treinar também antes. Então, eu recomendo a vocês o que é um texto dissertativo argumentativo. Dissertar sobre algo, falar sobre algo. Há uma estrutura que a gente não usa isso, né, no dia a dia. A gente faz coisas mais curtas, a gente fala o que quer e acabou. Só que o examinador, ele vai te exigir que você primeiro explique, né, que você explique o tema, que você dê os argumentos e que você conclua no final. Aí vem a argumentação, não é? Um fecho, uma coesão, um todo completo a este texto. Tá bem? Então, depois disso, de você se preocupar com esse seu inimigo, você vai estudar o perfil tema. Ou seja, você vai estudar quais são os temas em voga. Eu vou pegar um tema muito específico, a surdeza no Brasil. Não façam isso, porque pode cair, você pode ter uma sorte absurda, mas trabalhe de uma forma matemática, né, com estatística. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar saúde. Você vai estudar cidadania. Você vai estudar, por exemplo, deixa-me ver aqui, né? Ecologia. Temas mais abertos, mais gerais, que vão funcionar para todos os subtemas ali. Pegue dados do IBGE, dados gerais, por exemplo, população carcerária. Se vir algum tema relacionado a isso, você já vai ter esse cabedal de informação, não é? Quantas pessoas foram, né, morreram em virtude da Covid-19? É preciso saber esses dados mais gerais. Então, anote isso. Estude os perfis, tá bom? Estude esses temas gerais. Aí o ponto 3 que eu anotei aqui, foi estudar 5 competências. Isso eu vou falar com vocês aqui ainda no final dessa aula, se der tempo. Então segura aí, tá bom? Perfil, aqui o ponto 4. Montar o seu próprio esqueleto. O que é isso? É você já ir com a estrutura básica para fazer a prova. Você pode achar que é difícil, mas não é. Eu vou ensinar vocês também. O que é um esqueleto? Nosso corpo não é feito de pele, né? Aí tem os órgãos, tem os tecidos e tem os nossos ossos. O que dá essa estrutura, cabeça, né? Aqui, braços, pernas, são os ossos. Os ossos, eles dão a estrutura. Então, o esqueleto da sua redação é a sua estrutura básica. É você já ter conectivos ali engatilhados na sua mente. Contudo, entretanto, gosto de usar essas palavras e já tenho uma facilidade por muito usar em outras redações. Então, isso acaba ajudando vocês lá na hora, dá mais segurança. Tá bem? Então, fiquem atentos a isso. A ter esses... a ter um tipo de estrutura. Amanda, não sei nem pra onde é que vai isso. Calma, que a gente vai montar um esqueleto juntos. Não vai ser um esqueleto geral, não vai chegar lá todo mundo com o mesmo esqueleto, mas você terá o seu, tá bem? E a gente vai fazer isso, eu vou mostrar pra vocês na minha redação como eu fiz, tá bem? E aqui, evitar repetições. E esse ponto é muito importante. Por quê? Galera, existem sinônimos, né? Sinônimos, ou seja, uma palavra que tem o mesmo sentido que o outro, mas é diferente. Deixa eu dar um exemplo aqui mais claro. Quando eu falo
Deixa eu ver aqui. Um termo que pode ser inclusive usado dentro da sua redação. Vulnerabilidade econômica. É o mesmo que pobreza social. Não entendeu? Então, em vez de usar um termo lá, uma palavra toda hora, maçante, aquela palavra não se repete várias vezes, isso tira ponto de vocês. Você vai aumentar o seu vocabulário, os seus sinônimos. Como que você consegue isso? Lembra que lá na primeira aula a professora Solange tinha falado holístico e eu falei, anotem para vocês terem como se fosse uma espécie de um dicionário próprio. É isso que vocês têm que fazer. E como vocês conseguem isso? Lendo, procurando novos vocabulários. Então, a gente precisa ter esses termos, né? Esse cabedal de palavras, né? Para você não ficar repetindo sempre a mesma coisa. Por exemplo, tristeza. Você pode falar angústia, pesar, lamento. Entende? Então, você pega uma palavra e você abre um leque para que você não fique repetindo sempre a mesma palavra. Tudo certo até aqui? Então, vamos lá. Outra coisa. Estudar repertório. Isso eu falei no início com vocês. É ler muitos livros, é assistir muitos filmes, séries. Eu vou mostrar pra vocês algumas possibilidades para vocês assistirem. Acho que vocês vão gostar. Então, assim... Vocês precisam ter esse repertório, galera. Você fala pra mim, Amanda, eu não gosto de ler. Não precisa só ler. Apesar de que você precisa ler. Você precisa ler. Porque conseguir a faculdade talvez seja de menos. Depois há situações ainda mais difíceis, que é se manter na faculdade. E se manter na faculdade é leitura. Tá bem? Então eu vou trabalhar isso muito com vocês também. A gente pode citar músicas, né? Tem uma música que eu acho muito interessante. Quando a gente vai trabalhar dentro do direito a questão carcerária, a gente trabalha muito com o massacre que houve em Carandiru. E aí, foi em 1992, salvo engano. E aí, com esse massacre, foi que houve a criação do PCC, como uma retaliação ao que aconteceu. Eu quero que vocês assistam ou que vocês leiam o livro Carandiru, porque isso é importante vocês conhecerem a história do país de vocês. E aí, Racionais fez uma música falando sobre esse fatídico dia de outubro, que é a música O Diário de um Detento. Então, por exemplo, você está falando sobre situação, né, superpopulação carcerária. Você podia citar, por exemplo, a música do Racionais. Aí você vai falar, Amanda, não sabia disso. Pois é, mas você pode usar isso. Né? Você pode ouvir essa música que muitas vezes você vai na rua e tá toda hora tocando. E você não sai de sua cabeça. Você acha que você não vai servir para nada. Às vezes ali você pode servir para você. Tendo uma conversa bem madura com vocês... nós estamos num projeto cultural que é por excelência da Ebenezer, não é? Uma igreja. A gente tem valores em cima disso. Mas há muitas artes que a gente pode aproveitar, inclusive que é passado em sala de aula nas escolas, que é agradável, que é bom, né? Que não mancha, não é algo feio, sujo, no sentido de deturpar a realidade das coisas. Então aproveitem esse lado da arte. Aproveitem aquilo que pode dar a você, aquilo que pode enriquecer a sua cultura, tá bem? Então vamos lá. Outro ponto, ler redações nota 1000. Então quando vocês lerem esse tipo de redação, inclusive eu quero fornecer para vocês lá no grupo do WhatsApp, quando vocês leem essas questões, essas redações nota 1000, vocês têm acesso a o que aquela pessoa fez para que conseguisse essa pontuação excelente. Mas eu sei que nota 1000 é o que a gente quer. Mas, galera, entre 0 e 1000 há muita nota e que vocês podem não se preocupar, porque não vai ser só o 1000 que vai te colocar ali na universidade. Pode ter certeza que 800 é uma nota maravilhosa, 900 então é incrível, e isso vocês podem conseguir, né? Tá bom? Mas eu sei que muitas notas 1000 aqui vão sair dessas aulas, ok? Outra,
reescreva as suas redações. Por exemplo, vocês mandaram para mim, a redação não tá legal. Corrigir, faça outra. Faça outra ali, arrumando aquelas arestas que eu pontuei que não tava muito adequado, tá bom? Então, de antemão, são esses pontos que eu gostaria inicialmente que a gente trabalhasse para entrar dentro desse estudo da redação. Agora, uma coisa muito interessante que eu gostaria de trabalhar com vocês é sobre o artigo 5º da Constituição. Eu sou advogado, não consigo retirar esse estudo que eu tenho do direito para as outras áreas. O meu olhar está enviesado para o direito. O que significa isso? O meu olhar é como se tivesse uma lente de um óculos, em que eu consigo ver tudo pelos olhos do direito. Então, eu sei que o artigo 5º pode contribuir muito com vocês. Por quê? Porque a prova ela é humanística, não é? Ela leva emblemas como os direitos humanos. E os direitos humanos, que é uma cartilha geral para todos os países que são signatários, não é daquela organização que no caso é a ONU. Preste atenção nessas coisas que eu tô falando, que isso tudo enriquece o vocabulário de vocês na redação. O que está ali contido na Declaração de Direitos Humanos foi abarcada, ou seja, abraçada pela nossa Constituição Federal. E muitos desses direitos estão lá no artigo 5º e no artigo 6º da nossa Constituição. Então, se vocês trouxerem ali elementos do artigo 5º e do artigo 6º, com certeza a redação de vocês vai ficar nota 1000. Essa pessoa, toda hora me foge a palavra do nome dele, não é o corretor, é examinador, isso. Esse examinador, quando ele pegar a sua redação, ele já vai ver que essa pessoa tem propriedade no que tá falando. Aí ele vai me dizer, Amanda, eu fui ler o artigo 5º, são mais de 50 incisos, né? Ou seja, artigo, ponto geral, e os incisos são os pequenininhos, os subtemas, né? Aí eu vou dizer a vocês não precisam decorar aquilo, mas pelo menos o ponto geral, por exemplo, todos são iguais perante a lei. Olha aí. Todos é livre a expressão do pensamento, tá no artigo 5º. Tá vendo? Aí o artigo 6º é direito de todos, saúde, educação. Então tudo isso vai enriquecendo o vocabulário de vocês e vai trazendo essa complementaridade necessária para a sua redação. Tá bem? Então, o que eu vou fazer agora? Antes de iniciar ponto por ponto da redação, eu gostaria de mostrar para vocês sobre ainda o repertório que vocês, né, podem ter para a redação e que é excelente que vocês tenham, é a parte de artes. Vou mostrar aqui agora para vocês. Deixa eu colocar aqui cena 2. Não sei se vocês conseguem ver tudo certinho. Olhem só, Grey's Anatomy. Essa série é excelente pra gente falar sobre a questão da saúde, sobre como sobre como os profissionais da saúde eles estão sempre, né, em sobrecarga emocional. Agora com a Covid, né, nós temos muitos casos de situações, de problemas emocionais entre os profissionais da saúde. Então vocês podem citar essa série, né, caso vocês caso vinha ali embutido na prova de redação de vocês, textos, apoios que levam a entender que o assunto é sobre saúde. Então vamos ver outro aqui. Opa! Black Mirror. Não sei se estou falando certo, hein? Que é outra professora de literatura, de redação, né? De inglês não. Mas Black Mirror, acho que é assim mesmo, vai falar sobre distopias, né? Sobre críticas à sociedade contemporânea. Então vai falar sobre o uso desenfreado de redes sociais, como isso pode acontecer e pode ser danoso, né? Para todo mundo, né? Para a sociedade como um todo. Eu gosto muito de um episódio que fala sobre o urso branco.
E aí ele vai fazer uma crítica ao sistema judiciário, não é? Como foi o histórico da pena no Brasil. Ou seja, não sei se vocês sabem, mas antigamente não era privação de liberdade, mas era tortura, né? Então, quando uma pessoa ela era pega, né, em flagrante, roubando, ou não, elas não eram presas, não eram colocadas em presídios. Isso é um termo moderno, né, a restrição de liberdade. Na verdade, eles eram punidos. Tem vários aí modelos, né, de ferramentas que eles usavam de punição. E aí as pessoas iam assistir, né, um grande espetáculo do horror. E isso vai, inclusive, contra a própria palavra de Deus, né? Porque o perdão, na verdade, a remissão, a gente chama isso de remissão no direito, né? Não existia. Então, nesse episódio específico, vai falar sobre isso. Então, recomendo. É um tema espinhoso, doído, mas que é necessário, né? Para o aprendizado, para que a gente comece a fazer um estudo crítico, né, de tudo que está acontecendo na sociedade e também do nosso sistema judiciário. Então vamos lá. O Extraordinário. Ai, esse filme é maravilhoso. Eu li primeiro o livro Extraordinário. Então esse filme, por exemplo, você pode citar quando estiver falando sobre a questão do preconceito, né, do respeito às diferenças. Ele é um menininho que tem uma doença, né, gravíssima, né, de deformidade, e ele vai conviver. E eu não vou dar muito spoiler, mas ele tenta se inserir nesse meio. Então é um filme muito triste, mas que demonstra bem, né, esse embate, essa questão até mesmo do bullying na escola. Ai, olha, esse filme foi um dos mais emocionantes que passaram aí pela Netflix. O Milagre da Cela 7. Esse rapaz, que ele tem um problema mental, ele é acusado injustamente de um crime. E aí ele vai para essa prisão, né, com verdadeiros criminosos ali. E ele tem não é interessante falar retardo mental, né, mas a progressão dele, não ficou claro no filme o que era, mas parece que era algum tipo grave mesmo, de que ele uma criança eterna. E aí vai falar sobre a história dele de amor com a filha dele, né? Um verdadeiro paizão aí. Então esse filme é de fazer chorar mesmo. E fala muito sobre o preconceito, né? A transtornos mentais, a questão também do judiciário, como ele pode ser cruel, e também como o amor sara, como o amor cura. Então recomendo muito esse filme e ele pode ser tratado na sua redação. Harry Potter. Galera, isso mesmo, Harry Potter. Harry Potter você pode falar sobre também preconceito, né? Onde tem o embate dos... eles chamam de trouxas, né? Que seriam as pessoas comuns. Sobre o poder da inclusão, não é? Então, tudo isso aí, vai falar sobre no Harry Potter. Você pode citar. Essa série tá na Netflix, mas eu lembro que eu era nova, relativamente nova, tinha 15. E não tinha ainda nenhuma tradução de filme ou série aqui pro Brasil. Era Anne de Green Gables, o nome do livro. E esse livro, ele lá na Inglaterra, é como se fosse Turma da Mônica aqui, sabe? É muito conhecido. Todas as crianças têm acesso. Essa série é lindíssima. Indico para todas as idades. Todo mundo que eu conheço fala, assista, é minha série favorita. É muito lindo, gente, que vai tratar sobre tudo. Tudo. Preconceito também, sobre inclusão, sobre orfandade, sobre o poder da adoção, relações familiares. Nossa, olha, incrível. Assistam. E ele pode ser citado aí na sua redação. Tá bom? Outro. Justiça. Vamos lá, isso aqui é um documentário. Vai falar sobre a questão
penitenciária no Brasil, tá? Então vai ter justiça e vai ter o juízo, né? Aqui eu esqueci de colocar. Mas os dois, eles vão falar sobre o sistema carcerário, né? Como que é quando uma pessoa, ela vai pra audiência de custódia, que é aquele primeiro momento que o juiz vai olhar, né? A pessoa a qual foi presa, né? Então, vai falar muito sobre isso. E são todos casos reais. Eu recomendo muito que vocês assistam. Vai enriquecer muito, né, o cabedal cultural de vocês para essa prova. E por último, round 6. Isso mesmo, galera. Coloquei isso aqui porque eu não sou besta. Eu sei que vocês andam assistindo. Sei também que é um pouco, né, assim, é pra que nem estômago. Mas, essa série, ou dorama, melhor dizendo, dorama, né, me corrigiram, não é série, é dorama. Vai falar sobre a pobreza, né, sobre como a pobreza deforma o ser humano. Sobre como é importante o estudo, né, o estudo financeiro, já dentro da sala de aula, né, já no ensino fundamental, para que as pessoas consigam mexer e lidar com o dinheiro. Não é? Na escola a gente aprende basicamente sobre tudo, mas também sobre nada, porque você sai das escolas, do ensino normal, sem ter o conhecimento de como gerir, por exemplo, o seu próprio dinheiro. E por isso gera uma série de endividamentos e situações deploráveis como essa que surgiu aí na série. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa minha seleção. E deixa eu voltar aqui. Ok. Eu espero que vocês tenham gostado. Anotem aí que vocês assistam e me digam o que vocês acharam, tá? Então agora eu vou voltar aqui. Deixa eu dar uma olhada também no horário pra saber quando a gente começou. Isso. Deixa eu mostrar aqui agora a vocês um ponto bem interessante. Eu acho que antes de eu falar sobre as competências, eu vou mostrar a minha redação para vocês. A primeira redação que eu fiz e a outra aqui. E aí a gente vai trabalhar juntos para poder vocês verem na prática como que funciona a redação e por mim, né? A redação. Só tô triste aqui porque eu não tô vendo essa redação. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui que a gente faz ao vivo, né? Opa! Anotações. Aqui a bendita, olha aí, ó. Não, realmente não tá ela aqui. Não sei o que aconteceu. Não é? Deixa eu ver se tem uma outra redação. Não tem. Poxa, queria tanto mostrar pra vocês. Mas vamos então seguir pra gente não perder tempo, né? E na próxima aula eu mostro pra vocês. Vamos lá. Vamos lá, olha aqui, ó. As competências exigidas, né, pelo nosso examinador na hora de fazer a prova. Competência número 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? Deixa eu voltar aqui pra câmera, que é muito ruim ficar só olhando pra telinha ali e não olhar pra professora, né? Então, o que acontece, galera? Vocês vão falar bem assim, Amanda, mas eu consigo escrever, né? Dizer ali poucas coisas e tudo mais. Só que essa questão aqui da demonstrar o domínio da modalidade não é só a questão de você escrever bem as palavras corretamente, uso da acentuação, não é isso. Mas é você mostrar que você sabe ler, que você sabe compreender, não é? Então, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa é você trazer um texto sem muita firula. Porque também há muitos candidatos que, quando não erram, né, na questão de não trazer nenhuma palavra diferente, colocar palavras assim muito chulas, também enchem um texto de firulas. Colocam muita rebuscação na palavra, por exemplo.
Me fugiu agora uma palavra assim muito ostentosa, sabe? Uma palavra que não precisa disso. Você mostra que você escreve bem. É trazendo uma linguagem clara, reta, concisa. É você dizer o que você quer dizer. Por isso, eu até indico que vocês não façam períodos muito longos. Vai falar, Amanda, mas o que é período? Período, mas é com a frase. Onde você inicia e termina com um ponto. E ali você tem a oração. O que é a oração? O verbo. Tô tentando falar de uma forma bem rápida para vocês lembrarem das aulas de português de vocês. Infelizmente, eu tenho que contar que vocês têm esse conhecimento pra gente poder avançar aqui. Porque não dá tempo de trabalhar todos os pontos, né? Trabalhar ainda a redação e o português. Mas vamos lá, você precisa demonstrar que você sabe fazer frases curtas, com ponto, que você demonstre uma concisão, né? Que você demonstre ali que você está dizendo aquilo que você quer dizer. E não que você está enrolando, falando de mil e uma coisas, história da carochinha até chegar ao ponto. Compreende? Eu quero mostrar para vocês um modelo disso. 2. Compreender a proposta da redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro das estruturas do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Bem, isso tudo vocês vão ser examinados, tá? Então, olha só, deixa eu até, inclusive, pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Correção. A minha correção tá aqui, não tá a minha prova, né? Mas... Ops. Questões. Redação. 50.000. Bem, aqui não tá tendo também, mas eu vou trabalhar com vocês então assim, ó. Aqui. Não, acabei encontrando, ó. Que é tanto documento pra passar pra vocês. Vamos lá. Ó, cena 2. Aqui tá a vista pedagógica, vocês estão vendo, ó. Aí eu vou aqui, ó. Amanda, né? E vem, ó. Domínio da norma escrita, né? Da língua, olha lá. 200, nota máxima, né? Compreender a proposta e aplicar as várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, você precisa explicar para esse examinador, né? Você precisa deixar ali claro que você consegue ter uma transdisciplinaridade, ou seja, conversar com vários temas. Você consegue colocar redação, literatura dentro do teu texto. Você consegue trazer dados. Você tá ligado no mundo. Você sabe o que tá acontecendo. Compreende? Então, isso daqui vai valer ponto pra vocês. Então, não pense que aquela né, informação que eu dei pra vocês de texto, de filmes, eles não vão contar na sua redação. Porque vão sim. Olha aqui, vamos lá mais, ó. Competência 3. Selecionar, realizar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que significa dizer isso aqui? Significa que você tem que saber ter coesão. Você saber onde inicia, onde termina. Você saber que a introdução é introdução e desenvolvimento é desenvolvimento, conclusão é conclusão. Imagine se eu começo um texto já falando: deve-se investir na saúde para que hajam menos vítimas da Covid-19. Não, essa conclusão ela deve ser feita ao final da redação, né? Na parte de conclusão. E quinto, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Olha aí onde é que tirou os meus 1000 pontos. Foi aqui, ó. Porque eu tirei 160, né? Quando o máximo é 200. O que aconteceu aqui?
é algo que eu quero conversar com vocês com mais cautela quando eu for falar só exatamente sobre a conclusão, que é o erro da maioria dos candidatos, que é nada mais do que trazer intervenções gerais, por exemplo, deve-se criar mais presídios para que a criminalidade diminua. Isso é verdade? Será mesmo? Você precisa saber que a conclusão que você está trazendo, ela tem que não só respeitar os direitos humanos, né? Você não pode trazer uma proposta em que você fira os direitos humanos. Mata todo mundo. Não é assim que a banda toca. Mas além disso, além de respeitar os direitos humanos, você precisa trazer uma solução criativa. Uma solução que realmente atenda. Não é só falar conscientizar as pessoas. Tá, conscientizar, mas conscientizar como? Quando? Né? O quê? Então, isso seria trazer uma conclusão, né? Uma conclusão prática. Precisa se investir nos estudos, nas salas de aulas, né? Para que acabe com a criminalidade. Então, assim, isso daí é muito geral e acaba não pontuando ou fazendo, né, despontuar o candidato, que foi o que me aconteceu. Agora eu tô tentando baixar a minha redação, porque é muito importante que vocês vejam. Eu não sei, por um motivo, não tive como mostrar pra vocês, mas eu esperem só um pouquinho aí, me deem um minutinho que eu vou conseguir, pra gente trabalhar em cima dessa redação, que ela é importante. Aqui, a Benedita, olha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, passei pra mim. Enquanto isso, eu quero que vocês me comentem aqui embaixo o que vocês estão achando, se tem alguma sugestão para a próxima aula, tá bem? Aproveita esse momento que eu tô pegando aqui essa redação para que vocês façam isso. A gente precisa saber um feedback de vocês também, tá? Aqui, consegui. Só abrir aqui agora. Anotações. Opa, prontinho. Viram aqui? Deixa eu dar uma aumentada aqui agora, porque essa foi a redação que eu trabalhei com vocês, tá? Que inclusive a gente fez agora essa correção. Vamos lá. Ó, viram que eu não coloquei um título? Recomendo que façam o mesmo, beleza? Vocês façam o mesmo, porque aí vocês vão ter mais linhas. E não só isso. Quando vocês colocam um tema, vocês ficam muito presos a esse tema. E se você não responder à provocativa que você colocou no início, você vai despontuar nessa questão de contextualização. Então é melhor que você não dê brecha para que você mesmo erre. Então vamos lá? Vamos ver se eu coloquei dados de IBGE como todo mundo acha que tem que colocar? Olha só. Idealizados por Tomás Antônio Gonzaga, Shakespeare e outros também poetas, a mulher é símbolo de delicadeza. Bem, antes eu vou te falar com vocês qual foi a proposta dessa redação. Era falar sobre a violência doméstica, né, sobre a questão da mulher. Entenda que o Enem, ele não vai pegar um tema pronto e fala assim, ó, fala sobre a mulher e a violência doméstica. Não, ele vai te dar textos para que você induza o que ele está querendo ali. Então, acho que foi no último Enem, as pessoas falaram, a questão foi sobre pessoas que tem TDAH e tudo. Não era sobre transtornos, algum tipo de transtorno mental. Então, fiquem atentos a isso, porque muitos candidatos estão errando nesse ponto. Vamos lá, ó. Idealizados por Tomás Antônio Gonzaga, Shakespeare e outros poetas. A mulher é símbolo de delicadeza, né? Tomás Antônio Gonzaga fez um livro muito bonito, né, de poesia, a mulher. Shakespeare, não preciso nem falar, né? As mulheres sempre foram um ponto central ali dessa literatura de Shakespeare.
e poeta, né, sempre ovacionou mulheres. Então, isso daí é algo que é incontestável isso, né? Entretanto, ó, aqui eu já coloquei, idealizados, ponto. Entretanto, vírgula, desde o início das civilizações, os adjetivos de delicadeza e fragilidade são comumente vinculados, enriquecendo o discurso de dominância do gênero masculino sobre o feminino. Vamos lá, outro ponto que eu preciso falar sobre vocês. Dificilmente na redação vai vir temas muito polêmicos sobre política, porque dá aso a muitas interpretações e discussões de possíveis anulações de temas. Mas ele vai trazer temas espinhosos, né? Pessoas que nascem um sexo e se identificam em outro, questão do racismo, ou questões das várias múltiplas famílias hoje aceitas pelo ordenamento jurídico. Então eles vão trazer isso. E você vai ter que lidar com isso. Nesse momento, pessoal, vocês vão ter que simplesmente guardar a opinião de vocês e escrever aquilo que o examinador quer, com base nos direitos humanos. Por quê? O que você pensa, você guarda pra você. As suas lamentações, você joga no muro das lamentações, na sua vida íntima. Enem não é muro das lamentações. Tomem cuidado com a opinião de vocês. Nessa redação aqui, eu vi que teve casos de pessoas zerarem, né? Por não respeitar os direitos humanos. Isso daí é questão de pra zerar mesmo. Porque falou, isso não é verdade, não há violência doméstica. Então assim, gente, tomem cuidado, tá? Aqui eu escrevi o que o examinador queria, tá bem? Então vamos lá. Discurso de dominância do gênero masculino sobre o feminino. A mulher, devido à maternidade, tornou-se ao longo da história a figura matriarcal que consolidou e pavimentou a base da família, sendo a responsável pela continuação dos valores morais. Já o homem assumiu o caráter patriarca e provedor financeiro. Essa divisão de tarefas preconizou e condicionou a mulher ao lar, bem como a submissão ao marido. Vocês estão vendo que eu estou fazendo exatamente aquilo que o examinador quer? O que ele propunha com aqueles temas? Aqui, na introdução, eu falei sobre qual é o problema. A dominância. Aqui eu usei, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 parágrafos. Eu fiz muitos, né? Geralmente eu recomendo 4 hoje em dia. Só 4. Uma para introdução, 2 para desenvolvimento, né? E 2 para conclusão, ou só 1 para conclusão. Mas não, aqui eu coloquei 2 introduções, né? 2 parágrafos para a introdução. Então, aqui, por quê? Porque eu achei mais interessante, eu achei que ficaria uma pausa melhor, né, para se entender. E aqui eu usei o argumento, né, de texto literário. Eu não usei um contexto histórico, né, no primeiro. Eu usei, basicamente, literaturas. E aí, vamos lá, Já o homem assumiu o caráter patriarca e provedor financeiro. Essa divisão de tarefas preconizou e condicionou a mulher ao lar, bem como a submissão ao marido. O absurdo chegou a tanto que os direitos civis foram negados e livros como O Martelo das Bruxas, Manual dos Inquisidores e grandes responsáveis por feminicídios. Aqui eu errei, galera. Eu não sei como é que não foi pontuado, porque feminicídio é morte no ambiente, no contexto de família. E nem existia esse termo antes, então não seria o adequado. Na verdade, elas eram mortas por questão mesmo religiosa. Então, não seria aqui como feminicídio. Feminicídio é dentro do âmbito familiar, tá? Tomem cuidado com isso também. Tomem cuidado com os termos que são feitos, que são nomeados agora, né? E essa questão, por exemplo, racismo é diferente de injúria racial. Injúria racial, você tá xingando alguém pela sua cor, não é? Agora, racismo, você está tirando alguém de uma condição por ela ser negra, né? Ou por ser de outra etnia. Por exemplo, não vou te contratar para o serviço por você ser de outra etnia. Isso é racismo. Não é xingar, é tirar a pessoa do lugar. Então tome cuidado com esses termos, porque se você encontra um corretor enjoado, isso pode te despontuar, tá? Aqui não foi o meu caso, mas eu errei nessa palavra aí, Foram aceitos pela soberania vigente da época medieval, dizimando mulheres. Tá certo, ela era soberania vigente da época medieval, não era presidente, não existia presidente, né? Tá vendo como a gente tem que tomar cuidado com essas denominações?
dizimando mulheres por sua sexualidade ou descumprimento do casamento. Agora eu vou colocar aqui em mim que eu quero mostrar para vocês esse livro. Pera aí. Vou mostrar para vocês esse livro. Esse livro aqui, ó, o Martelo das Feiticeiras, que é o Martelo das Bruxas, ele é o manual dos inquisidores. Da época medieval, a Igreja Católica, ela era a única igreja, né? Não havia ainda a reforma luterana, né? Que a gente segue, né? A matriz do cristianismo, do protestantismo. Não existia, então eles usavam esse manual e aí como se fosse um código penal para poder punir essas mulheres na fogueira. Isso aconteceu, galera. Isso aqui é história. Não tem como negar, tá? Então, você usar isso também é muito interessante, né? E eles não entendiam o que era ciência, o que era medicina. Então, quando as mulheres eram, não só mulheres, homens também, mas as mulheres é porque elas eram vistas como bruxas, né? Inclusive, mulher ruiva, por exemplo, só por ser ruiva já ia pra fogueira. Então, nessa situação aqui, eu usei esse livro, que eu nem tinha lido na época, mas sabia, né, por uma questão histórica. Então, vocês podem usar isso. Eu tô tratando, aqui na minha redação, eu quero que fique claro pra vocês, que eu tratei só sobre redações. Só sobre literaturas, eu não trouxe dados de IBGE, né, eu não tinha propriedade para falar sobre isso. Então, eu fui por onde eu sabia, que era o quê? A literatura. Vamos voltar? Opa! Conjecturei aqui, ó. Vamos lá. Parei no manual, né? Olha lá, ó. Hoje, mesmo com leis que tornam a violência contra a mulher de natureza hedionda, na verdade, isso também tá errado. Olha pra você ver como é que o examinador também deixa passar muita coisa, né? Na verdade, o crime contra a mulher tornou uma situação gravíssima através do feminicídio, né? Gerou um novo tipo penal. Mas olha pra vocês tomarem cuidado com todas essas situações. E aqui vem, ó. Contra a mulher. Pensamentos reprogramados da discriminação de gênero impera poderosamente. Mulheres recebem menos que homens, trabalhando no mesmo ofício. Galera, isso aqui também é outra argumentação que todo mundo fala, e inclusive eu era muito jovem, eu não entendia isso. Mas isso daí não tem algo comprovado, né? É um senso comum. Tome cuidado também com o senso comum. Eu quero mostrar pra vocês a minha redação, não pra dizer que ela tá perfeita, mas pra mostrar que a gente evolui com estudo, com treino, tá bom? Então, ó, e abusos crescem exponencialmente. Aí aqui, ó, olha a questão aqui do nosso esqueletinho, ó. Torna-se evidente, portanto, eu já sabia que qual é que fosse o tempo qualquer, eu usaria torna-se evidente, portanto, na conclusão. Isso é um esqueleto. Ó, torna-se evidente, portanto, que a questão da violência contra a mulher é histórica e ainda assim atualizada. É necessário mais rigorosidade nos funcionamentos de leis, construção de novos presídios para suportar a demanda dos criminosos, além de campanhas para informar as mulheres das possibilidades e conscientizar toda a sociedade sobre a igualdade e a importância dos direitos humanos. Todos os humanos têm direito à vida. Bem, essa conclusão tá horrível. Essa conclusão eu mudaria hoje ela completamente. Talvez eu colocaria assim, ó. Torna-se evidente, portanto, que a questão da violência contra a mulher, apesar é histórica e ainda assim atual. É necessário mais rigorosidade e uma análise de política criminal melhor, mais apurada, para que se analise como está sendo a efetividade da Lei Maria da Penha no Brasil. Além disso, é preciso investir na ressocializações dos presos, para que eles entendam a gravidade de tal crime e não o façam novamente. Além disso, é preciso informar e conscientizar todas as mulheres sobre os seus direitos, por exemplo, a medida protetiva. É necessário afirmar que todos os humanos são iguais e têm direito à vida. Olha aí como é que seria perfeita a finalização, né? Você traria realmente uma solução para esse caso.
É isso que eu quero trabalhar com vocês, né? Que vocês entendam que a redação ela é um todo completo, e que no início você vai ali falar sobre o que você está dizendo, você vai introduzir o seu examinador na sua redação, para você mostrar que você entendeu que aqueles textos, né, alternativos que o Enem colocou, você está entendendo ali sobre o que ele está te pedindo. Uma questão muito importante que vocês têm que saber. Vocês não podem pegar esses textos de apoio e incluir na redação de vocês. Ou, por exemplo, fazer a prova lá de história e ver que tá falando um texto bem legal e colocar na redação de vocês. Isso zera, tá? Isso zera. Não façam isso. Então, a redação é um todo completo. E que eu não usei matemática, eu não usei IBGE. Poderia ter usado? Poderia, mas eu quero mostrar a vocês que eu não usei. Eu poderia ter usado só filme, eu poderia ter usado só música. Eu poderia ter usado, por exemplo, só arte clássica, barroca, arte contemporânea. Se você gosta de arte, se você tem mais propensão a estudar arte. Eu poderia ter usado tecnologias, como que por exemplo, fotos, né, de nudez, né, acontece, como o agressor ele utiliza das redes sociais para pressionar a mulher de alguma forma, né, com os crimes cibernéticos atuais. Então, eu quero deixar claro para vocês que a redação é um todo. Não adianta você só ir bem na redação, ou na introdução, no desenvolvimento, ou na conclusão. Há uma conversa, um retalho entre toda essa redação. E eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, ponto por ponto, como a gente vai fazer na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, tá? Mas isso eu preciso que vocês, né, gravem tudo que eu falei durante essa aula, todos esses ensinamentos que vocês realmente coloquem em prática, que vocês façam redação e me enviem, tá? Que vocês vão atrás desse repertório cultural para que vocês se saiam bem na redação, né? Que vocês peguem provas anteriores e vocês leiam os textos ali de apoio e vocês analisem se vocês estão conseguindo identificar qual é o tema que o Enem está propondo para vocês, tá bem? Se você está compreendendo ali o que a prova está pedindo para você. E que vocês reforcem o português. Na aula que vem também eu quero trabalhar com vocês um pouco sobre conectivos. Conectivos eu só posso trabalhar quando for literalmente dentro da estrutura da redação, porque eu vou conseguir mostrar para vocês quando eu vou usar contudo, entretanto, quando eu vou usar, por exemplo, conclui-se. Será que eu posso usar conclui-se na introdução? Uma ideia de fechamento de ideia eu vou usar logo no início, que eu estou expondo. Não, eu vou usar no final. É uma questão de lógica. Então, tudo isso eu vou mostrar para vocês na próxima aula, mas eu preciso que para o andamento dessa aula, que vocês tenham entendido, compreendido, né, inicialmente, de uma forma geral, que é a redação, e a importância de você estar ligado com outras áreas do conhecimento, que não necessariamente a literatura escrita de livros, né, como eu usei, mas essas outras possibilidades que eu mostrei para vocês, em livros, né, e na arte, também na tecnologia. Vocês podem usar também ciência. Eu não coloquei aqui um documentário, na verdade um seriado, mas que eu colocaria Cosmos, que fala sobre a evolução do mundo, pelo acho que é Neil Grisman, o nome do rapaz, que é um grande cientista. E a primeira não é publicação, mas a primeira vez que foi passado na televisão, ele foi com um grande cientista, que agora me fugiu o nome desse autor, mas ele popularizou a física para o mundo com termos mais tranquilos. E aí eu vou achar aqui o nome agora dele, porque isso é muito legal para vocês saberem. Porque isso vai fazer a diferença. Para quem é mais das exatas, não vê, né, muita graça nesses outros pontos. Deixa eu ver aqui. Não parece que não tá carregando. Achei aqui.
Ó, mundo Carl Sagan, é isso, é esse carinha, Carl Sagan. Ele foi o primeiro, né, o primeiro apresentador. E aí ele popularizou a física para o mundo. Então é muito interessante vocês assistirem esse seriado, porque vocês vão entender vários termos de física, não é? E além disso, você vai poder colocar isso dentro da redação, de um modo muito legal. Então eu recomendo a vocês que vocês vão atrás durante essa semana de pelo menos duas dessas dicas que eu dei a vocês. Saiba que elas são muito preciosas e elas vão garantir uma nota 1000 para vocês. Como quase garantiu para mim, né? Eu errei na conclusão. Não sabia, né, disso que eu estou falando para vocês. Então veja bem, vocês têm a possibilidade de tirar 1000. Não é? Vocês estão tendo esse conhecimento. E aí, na próxima aula, eu trabalho com vocês a estrutura ponto por ponto, conclusão, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão, esse esqueleto que nós iremos montar e também os conectivos dentro dessa redação, tá bom? Que eu considero muito importante. É isso, galerinha, espero que você esteja feliz, eu fico esperando o e-mail de vocês, tá bem? Eu vou ficar aguardando para fazer essas correções, tá bem? Um beijo, um grande abraço para vocês e até mais.